o que está escrito na leitura de harmonização e nos balizarmos pela oração feita, a palestra é desnecessária. Como nós, inclusive este que vos fala, não fazemos isso, façamos então algumas reflexões acerca de um tema delicado, espinhoso, difícil, que é o perdão. Para aquecer a nossa conversa, vamos voltar os nossos pensamentos e os nossos olhos para a natureza. Porque a natureza é uma senhora de uma escola. Quando nós olhamos para esse quadro, é curioso notar que a água que passa por cima do rio, por cima da pedra, agride a pedra, machuca a pedra, lapida a pedra. E a pedra não fica ofendida. A água passa por cima da pedra, a água machuca a pedra, e a pedra não vem na casa espírita fazer atendimento fraterno. A pedra não fica melindrosa. Ela aceita que a água passe por cima dela. É curioso notar que o solo não fica ofendido quando a semente germina e rasga o solo. Machuca. É interessante notar que os galhos das árvores não ficam ofendidos uns com os outros quando o vento bate. Os galhos ficam aqui, batendo uns nos outros. Outros chegam a cair no solo. E ninguém nesse contexto fica ofendido. Curioso isso. Tão curioso que o codificador colocou na questão 540. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, colocou assim: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Eis aqui o segredo do porquê que ninguém se ofende na natureza, porque cada um entende o seu papel. Ninguém quer ser melhor do que o outro. Todos têm a sua tarefa a ser desempenhada. Na natureza, tudo se encadeia. Desde o menor dos átomos até o arcanjo, que também um dia foi átomo. E aqui talvez nós tenhamos uma das questões mais complexas da doutrina espírita, que nós temos que analisar com muito cuidado, porque queremos explicar tudo em função da física quântica e mecânica quântica, sendo que nem sabemos o que é mecânica quântica. Não vamos por esse caminho. Vamos ser mais conservadores, mais pé no chão, até porque tem muita pouca coisa escrita sobre esse tema. Mas o que os espíritos superiores quiseram começar a dizer nessa questão é que o princípio espiritual, não espírito, é um conceito mais abstrato, princípio espiritual, ele dormia no reino mineral, dormia. Bilhões de anos depois, ele evoluiu, e ele começou a sonhar no reino vegetal, o princípio espiritual. Bilhões de anos depois, ele sacudia-se no reino animal e desperta no reino hominal. O princípio espiritual passou por esses estágios, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, e despertou, acordou no reino hominal. E um dia, nós, no reino hominal, nos tornaremos anjos. Outro reino, o reino angelical, por assim dizer. E se alguém aqui acha que está mais próximo da angelitude do que da animalidade, sinto frustrar. Emmanuel nos relata, Emmanuel, mentor do Chico Xavier, nos relata que ele, quando convidado para participar de grupos de estudo nas altas esferas, ele se sentiu um crocodilo. Áspero,
agressivo, ogro, rude. Ele, na envergadura que ele já tem. Imaginem nós. Não é difícil entender, porque Emmanuel também afirma que nós, encarnados, estamos mais próximos da animalidade, encarnados e desencarnados, mais próximos da animalidade do que da angelitude. Não é difícil nós constatarmos isso. Por quê? Basta a mínima ofensa, basta um mínimo pisão no teu calo, que sai de dentro de nós a fera selvagem. Basta que alguém fure a nossa fila, basta que alguém nos feche no trânsito, basta que alguém nos tome aquilo que achamos que é nosso, e vem essa fera que habita ainda aqui dentro. Ou não é assim que acontece? Você está na fila do mercado, 10 minutos esperando, sabe aquele caixa ali que está em treinamento? Aí você está ali, né? Aí vem o espertão e fura a fila. Entra na tua frente. Você, como bom espírita, começa a fazer uma oração por aquele irmão que tem a sua razão de estar atrasado. Provavelmente a mãe dele está doente. Ou é filha que está precisando daquelas compras urgentes. Quem somos nós para avaliar a pressa dele? Porque se ele cometeu esse ato, alguma razão tem. Então nós começamos a orar. A gente até entorta o pescocinho, fala manso, ó irmão querido, vai com Deus. É assim que a gente faz, né? Bem ao contrário. Bem ao contrário. Se a gente está no trânsito, motorista na frente, devagar. Como é que a gente reage? Se a gente está com pressa, a gente não imagina que o motorista da frente pode ser alguém que deu o primeiro beijo da vida dele. Está com a cabeça na lua. E a gente vai e quebra esse prazer dele. Buzina, xinga. Pequeninas coisas do cotidiano nós não conseguimos ser fiéis. Não conseguimos dar conta dessas pequeninas coisas. E se nós não somos fiéis no mínimo, como que nós vamos ser fiéis no muito? Qual vai ser a nossa reação quando as grandes provações chegarem até as nossas vidas? Se prepare. Por exemplo, você é pai ou mãe, tem um filho, 5, 6 anos, criança, e o seu filho resolve sair de bicicleta, brincar, pedalar. O motorista embriagado atropela seu filho. Ele desencarna. Morre. Triste, né? Pesado, né? A pergunta que eu faço é: qualquer coisa que se faça para o motorista embriagado tira a tua dor? Por exemplo, prisão perpétua para esse motorista. Alivia a tua dor? Se ele matou teu filho, vamos matar ele também. Diminui a tua dor? Se você prender, bater, xingar, postar textão, nada do que se faça para o agressor vai tirar a tua dor. Nada. Imagine você jovem, 30 anos, a vida inteira pela frente. Você vai numa festa, se diverte, volta, é assaltado, batem tanto em você que você fica tetraplégico, não move nada do pescoço para baixo. Aí você, jovem, que tinha uma vida inteira pela frente, está no hospital, na cama, chega o médico: ô meu jovem, eu trago boas notícias para você. E você fala: sério, doutor? É tudo que eu mais quero. Você trouxe a cura? Ah, que cura? Sabe os assaltantes que bateram em você e deixaram você assim?
Nós pegamos eles, mas batemos tanto que agora eles estão tetraplégicos também. Diminui a tua dor? Te dá mais esperança de viver? Você ficou mais feliz por causa disso? Porque foi aplicado no agressor a mesma coisa que fizeram com você? Não tira a tua dor. Qualquer coisa que façam para você, se te arranharem, se você pegar o agressor e arranhar ele também, a sua arranhadura não cicatriza mais rápido. É física. A tua arranhadura não cicatriza mais rápido, porque você foi lá e arranhou o outro. Não diminui. Alguns meses atrás, ou ano, não lembro, nós vimos essa cena nos jornais. Lembra? Menino assaltando alguma coisa lá, e os donos do estabelecimento tatuaram na testa dele: sou ladrão e vacilão. Se eu perguntar para cada um de vocês sobre a atitude dos tatuadores, cada um vai dar uma resposta diferente. E é importante que se diga que todas as respostas devem ser ouvidas com o máximo de respeito. Devemos respeitar todas as pessoas que emitirem uma opinião sobre essa situação. Alguns vão pensar assim: a atitude do tatuador não foi uma atitude cristã. Afinal de contas, o tatuador não perdoou o inimigo, muito menos amou o inimigo, não ofereceu a outra face, não propiciou um clima de reconciliação, de amorosidade. Ou seja, o que o tatuador fez não tem o cheiro do Consolador prometido. Então, a princípio, atitude equivocada. Não faria isso. Alguns vão pensar assim. Outros vão pensar: acho que está justa essa pena. Pelo menos não rouba mais. Certo? Errado. Voltou a roubar. Outros vão pensar assim: tatuar na testa foi pouco. Tinha que amarrar num poste nesse frio, sem roupa, deixar uma semana sem comer, para ele aprender o que é bom para tosse. Uns vão pensar assim. Outros ainda vão pensar: prender no poste? Não, tem que matar esse moleque, porque bandido bom é bandido morto, desde que não seja nosso parente, nosso amigo. E para todas essas respostas, o máximo de respeito. Devemos respeitar tudo. É claro que nós espíritas não chegaremos nesse extremo, se colocamos em prática aquilo que estudamos na casa espírita. Mas, caso surjam esses pensamentos de ódio, de vingança, de revide, façamos algumas reflexões, a começar por aquelas que vieram a esse orbe há mais de 3.000 anos, através do missionário Moisés, que dentre as 10 leis que ele trouxe, uma delas diz: não matarás. E o não matarás de Moisés, quando traduzido para o português de 2019, dia 5 de setembro, 8h20 da noite, significa: não matarás. Não, não é não. Aprendemos essas lições? Não, claro que não aprendemos. Uns continuaram errando tanto que depois tem que voltar a fazer palestra. Mas, 1.300 anos depois, vem o governador espiritual do orbe em pessoa. Não delega. Não manda estagiário. Vem ele em pessoa nos trazer a lição do amor. Quantas coisas que o Cristo nos trouxe, quantas coisas que o Cristo nos exemplificou. Uma delas: amai os vossos inimigos.
Aprendemos essas lições? Saímos derramando sangue, ódio, violência. 18 séculos depois, vem o Consolador prometido nos trazer a verdade. Vem o Consolador dizer que nós somos espíritos imortais. Vem a doutrina espírita dizer que reencarnação é lei. Ninguém morre, no máximo desencarna. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então, quando nós ouvimos a frase que bandido bom é bandido morto, você quer matar quem, criatura? Não morre. Não morre. Aí, em vez de ele ficar recolhido, sendo reeducado, para posteriormente ser reinserido na sociedade, está desencarnado, te obsidiando, 24 horas por dia no teu calcanhar. Piorou. Todas essas reflexões nos levam a pensar de uma maneira lógica, racional, que promover a vingança, o revide, o ódio, não faz o mínimo sentido. Porque se a mensagem de Moisés, do Cristo, não tocou os nossos corações há mais de 2000 anos, vem a doutrina espírita de uma maneira lógica, simples, direta, clara, racional, nos mostrando que a violência não vale a pena, não tem lógica. Não há a mínima razão em tudo isso. E se nós nos dizemos espíritas, se nós nos intitulamos espíritas, sejamos espíritas. Tal qual Simeão diz em o Evangelho segundo o Espiritismo: pois que vos dizeis espíritas, sejamos espíritas. Porque a vingança não faz sentido. Você querer se vingar do outro, é exatamente igual você pegar um carvão em brasa e jogar na cara daquela pessoa que você não gosta. Imagine uma pessoa que você não gosta. Só não vale dizer que você ama todos, né? Você deve ter alguma pessoa que você tem ranço, que você não gosta, que se puder não topar com ela, você não topa. Visualiza a criatura, mentaliza. Desejar o mal para ela, querer a vingança, é a mesma coisa que você pegar um carvão quente e tacar na cara dela. Vai machucar? Vai. Quem se machuca mais? Você que está ali com aquele carvão em brasa nas tuas mãos. Querem uma dica para nunca se afastar de uma pessoa? Odeia essa pessoa. Tenha raiva. Tenha ódio, tenha mágoa. Porque quando você carrega a mágoa da pessoa, você acorda e aquela pessoa está com você, está ali aquela mágoa, você vai tomar café da manhã, aquela pessoa está com você, você vai almoçar, você está pensando na pessoa, ela não sai de perto de você. E aquele veneno fica ali circulando no teu corpo 24 horas por dia. E por mais que desencarne, a providência divina vai colocar vocês dois juntos, até que se podem as arestas, no mesmo trabalho, na mesma casa espírita, na mesma cidade, até que se podem todas essas arestas. Quando a gente ama uma pessoa, por mais que a gente não lembre dela, ao revê-la, qual que é a sensação? Nossa, dá até parece que a gente fica mais leve. Quando vê um amigo que fazia muito tempo que não víamos. Você pode passar meses sem lembrar dele. Mas quando você vê, vem aquela coisa gostosa. Então a vingança é exatamente isso. É você pegar um carvão quente e jogar na cara do outro. Tem uma historinha que conta sobre um menino que chegou em casa, bravo. Porque
porque tinha brigado na escola. Chegou em casa, falou para o pai dele: pai, eu não perdoo o meu amiguinho. E o pai dele, espírito, frequentador da casa, não, brincadeira. Chegou para o menino: o que foi, meu filho? Ah, não, o que ele fez é imperdoável. E o pai, vendo aquela situação, chegou para mim: então vamos aliviar essa raiva. Vamos para o quintal. Tá vendo a camisa da mamãe branca, estendida no varal, branquinha? Vamos abrir o saco de carvão? Você vai jogar o carvão na camisa branquinha da mamãe e vai fazer de conta que a camisa é o teu ex-amiguinho. Posso fazer isso? Pode. E o menino seguiu então, pegando uma pedra de carvão e jogando na camiseta. Algumas pedras ele acertou em cheio, outras ele errou, outras passaram de raspão. Fato é que o menino esvaziou o saco de carvão. Ao final o pai pergunta: como você se sente? Ah, sensação de boa vingança. Me senti vingado. Olha só como é que teu amiguinho ficou. Ficou sujo, né? Olha para você agora. Aí o pai coloca um espelho na frente dele. Imaginem como é que o menino estava. Quem se sujou mais? Perdão é um processo. Nós não podemos confundir perdão com benevolência e com indulgência. Aos que estão vindo pela primeira vez na casa espírita, vão aprender e descobrir vão descobrir uma coisa que aqueles que estão há mais tempo já descobriram. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia, é benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Logo, ao analisar essa resposta do Livro dos Espíritos, nós podemos deduzir que, deduzir não, é uma leitura direta. Perdão não é benevolência. E perdão não é indulgência. Benevolência é fazer e desejar o bem para os outros. E perdão não é isso. Porque se fosse, a resposta não teria 3 palavras diferentes. Indulgência é você pegar leve com o erro dos outros. É não ficar reparando. Não comentar. Não comentar as faltas dos outros. Sabe aquela tropeçada que o teu inimigo faz? Aquela bobagem que ele fala? E você morre de vontade de sair comentando para todo mundo? Indulgência é você silenciar isso. Isso é indulgência. Perdão é outra coisa. Perdão não é desejar o bem para os outros, não é silenciar ou fazer vista grossa ou não reparar nas faltas dos outros, bem resumidamente falando. O que será que é o perdão? Se não é benevolência, não é indulgência. Quando nós vamos para o dicionário, perdão do latim significa, ou vem do perdonare, e per significa mais, donare é doar. Perdão significa você doar mais. Porque doar o feijão com arroz todo mundo faz. Doar roupa velha todo mundo faz. Doar o que sobra, isso é obrigação. Perdão é doar algo a mais. E o perdão, claro, não se dá simplesmente da boca para fora. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar esse texto. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. São pelos atos que se reconhece o verdadeiro perdão. E alguém pode dizer assim: perdoo, mas não esqueço. Essa frase está certa ou está errada? Tem pegadinha. Bom, claro que depende da vibração de como você fala. Porque se você falar assim, perdoo, mas não esqueço,
me parece que não é um bom caminho. Mas, de uma certa forma, essa frase está correta. Porque o que foi feito não é apagado. Todas as nossas atitudes, atos, pensamentos estão gravados num HD. E não tem como formatar, não tem como apagar. Esse HD tem um backup eterno. O nome desse HD é fluido cósmico universal. Está armazenado. Não apaga, não muda. Tem uma história que conta o menininho que estava chutando bola na casa da mãe. Aí, sem querer querendo, a bola bate no vaso que a mãe trouxe da China, 10 mil reais, trouxe no colo, no avião, 48 horas de voo, perdidos em alguns segundos, moeu o vaso. Se isso acontecer um dia com algum de vocês, eu recomendo não tentar pedir perdão para a mãe nesse instante. Porque a probabilidade de você levar uns croques, a probabilidade da sua mãe ficar um pouco exaltada, ou muito exaltada, é grande. Mas, 30 anos depois, almoço de domingo, família reunida, aquele clima gostoso, fraternal, a mãe conversa com o filho e diz: lembra, meu filho, quando você tinha 5 anos, cheio de energia, pulava, saltava, você moeu meu vaso? Ô, mãe, como que eu não lembro daquele dia? Foi sem querer. E os dois começam a dar risada. Começam a fazer piadinhas saudáveis sobre o evento. O evento não foi esquecido. Perdoar não é esquecer. O fato não foi mudado, mas foi ressignificado. Para que o perdão se proceda, para que se dê o perdão, é necessário invocar um Senhor chamado tempo. Para que o perdão se processe é necessário tempo. Para ressignificar as coisas. Porque uma visão material de um instante pode ser que se modifique. E hoje essa mãe fale para o filho: nossa, meu filho, eu que sou um espírito imortal, o meu corpo vai apodrecer e vai ficar na terra. Não vou levar um brinco, um pijama, a escritura da minha casa, chave do carro, cartão de crédito, vai ficar tudo na terra. Não levo nada. Nem um vaso. Nem um vaso. O que é um vaso perto da eternidade? Vale a pena criar débito, gastar saúde, perder saúde por causa de questões materiais? Não tem lógica. Não tem razão. Deixaremos tudo na terra. Levaremos as nossas conquistas materiais. Conquistas morais. A nossa bagagem moral. As amizades conquistadas. As inimizades também. Tudo isso é que nós levaremos. Então, perdão não é esquecer. Nós precisamos ressignificar as coisas. Ressignificar é a palavra-chave. Porque qual que é a dificuldade do perdão? Ou uma das? Quando nós não olhamos o fato sob outros pontos de vista. Por exemplo, alguém pode olhar para essa imagem e chamar o departamento veterinário. Dizer que palestrante está trazendo pedra voadora, que isso não existe, isso não está em Kardec, cancelem todas as palestras desse palestrante antidoutrinário. Aí eu vou falar para vocês, se alguém pensar assim, né? Calma, calma. Ô criança, menos. Calmou? Respira. Inspira. Expira.
Fizeram fofoca de você? Calma, criança. Inspira. Expira. Vai ouvir o outro lado. Ouça as duas partes. Procura enxergar o quadro de um outro ângulo, sobre uma outra perspectiva, que talvez as coisas comecem a fazer sentido. Vocês estão com umas caras. Fez sentido ou não fez? Fez. Para mim não fez sentido a primeira vez que eu vi. Eu demorei. Alguém não conseguiu ver? Antes era uma pedra voadora. Depois, girando 180 graus, é uma pedra na água, ou a sombra da árvore. Aqui é a estradinha. Então, quando nós olhamos as coisas sobre um outro ponto de vista, quando nós ressignificamos, as coisas começam a fazer sentido. E se o tema da palestra é perdão das ofensas, para que o perdão se processe 100%, tem uma forma simples, quase mágica. Não fácil de fazer, mas simples de entender. Para que eu perdoo as ofensas? Por que eu não me pergunto, por que eu fiquei ofendido? Porque se eu não ficar ofendido, eu não preciso perdoar. Faz sentido? A pergunta-chave é, por que eu fiquei ofendido? Deus perdoa? Sim ou não? Eu vi duas respostas, eu vi um sim. Depende. Uns vão dizer sim, outros vão dizer não. E as duas respostas podem estar certas. Não vamos começar a brigar sim ou não. Calma. Ouça a ideia por trás. Palavras pouco querem dizer. Façamos igual Kardec. Nos concentremos nas ideias. Será que Deus se ofende quando nós desrespeitamos as leis dele? Será que ele se ofende? Fui lá e xinguei alguém no trânsito. Aí o Todo-Poderoso que criou esse universo infinito, criou a vida, vai ficar ofendido porque eu xinguei o outro. Sapos não cospem nas estrelas. O Criador jamais fica ofendido. Nesse sentido, ele nunca perdoa. Ele não precisa, porque ele sequer fica ofendido. Que vaidade nossa achar que nós ofendemos Deus. E se a gente não se comportar, a gente vai para o inferno. Não tem sentido. Então, Cristo, Deus, não ficam ofendidos com as nossas infantilidades. Ou alguém fica ofendido quando uma criança comete um erro de português. Ou está pintando ali, passou da linha. Você fica ofendido? Não fica. Por quê? Porque você sabe que aquela criança vai crescer, vai ter oportunidades de acertar, de se aprimorar, de evoluir. E assim, Deus nos enxerga, porque fomos criados para a perfeição. Então Deus não se ofende com as nossas infantilidades espirituais. Porque Ele sabe que nós vamos ter, Ele vai nos dar todas as possibilidades de chegar à perfeição. Mas a pergunta é, por que eu fiquei ofendido? Porque se eu ficar ofendido, eu preciso perdoar. O segredo do perdão das ofensas é não ficar ofendido. Sabem por que nós ficamos ofendidos? Porque nós ainda não trabalhamos, ou precisamos exercitar mais, trabalhar uma virtude chamada humildade. Humildade vem de humus, terra, solo, base. Se você constrói a tua jornada evolutiva sem ter a humildade na base, cuidado, atenção, muda a rota,
que muito provavelmente o tombo vai ser feio. Se você constrói a tua jornada evolutiva se achando melhor do que o outro, cuidado. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Se você se acha melhor do que o outro, profissionalmente eu sou melhor do que o outro. Palestra não tem melhor do que a minha. Grupo de estudo eu sou o bambambam. Ah, se não sou eu naquele centro, o centro fecha. Se você se acha melhor do que o outro, cuidado. Porque igualdade é lei divina. Todos somos iguais. Todos temos as mesmas chances, as mesmas oportunidades e chegaremos à perfeição. Todos. Só que nós não trabalhamos esta humildade. Nós ainda somos egoístas, orgulhosos e vaidosos. Basta uma mínima greve de caminhoneiro para que eu comece a armazenar as coisas para mim. Egoísmo. E se eu estou na fila do mercado e só tem uma caixa de leite? E outro pega. Quem ele pensa que é para passar na minha frente? Mas eu perdoo esse irmão necessitado. Percebe que esse processo não está muito legal? Orgulho é se achar melhor do que o outro. E você pode ter 60 anos de doutrina espírita. Vem um jovem, começa a se destacar. Mas você se acha melhor do que ele. Aí o jovem, na sua energia, acaba cometendo alguma coisa. Você se ofende. Aí você precisa perdoar. E fica com aquela mágoa. Vaidade é você querer mostrar para todo mundo que você é melhor do que o outro. Se nós combatermos o egoísmo, o orgulho, a vaidade, nós diminuiremos o quão ofendido nós ficamos. Egoísmo, só penso em mim. Mas quem importa? Que o mundo tenha todas as coisas, e não só eu. Quem importa reconhecer no outro as virtudes e as qualidades? Eu não sou melhor do que ninguém. Quem importa mostrar para o mundo que eu sou caridoso? Faz a caridade quietinho, silencioso, não precisa mostrar para ninguém. Aí se você não é reconhecido, vem, né, aquela coisa ruim. E todos nós, palestrantes, participantes da casa, espíritos reencarnados nesse mundo de provas e expiações, estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Porque seria muito chato conviver com gente perfeita. Vocês já imaginaram um casamento onde você se casa com alguém perfeito? A pessoa nunca erra. É só você que erra. Não, deixa eu errar. Não, a pessoa é perfeita. Ela não tem um tique. Você briga com a pessoa, ela te perdoa. Você é grosso, ela é suave. Você faz uma presepada, ela faz uma oração para você. Você nunca vai ter a chance de ver outra pessoa errada. Ficaria chato demais. Mas Deus é tão sábio que coloca nós, mais ou menos, com as mesmas imperfeições, para que nós aprendamos conosco, com as nossas experiências, trocando experiências. Isso faz muito sentido. E se fosse para ser de outra forma, não tenham dúvida, que seria? Falar de perdão é algo tão importante. Tenho certeza que não sou o primeiro a trazer o tema. Tenho mais certeza ainda que não vou ser o último. Mas uma das inspirações para falar desse tema veio, além de estar no Evangelho segundo o Espiritismo, veio de um texto escrito pela poetisa baiana Amélia Rodrigues, convidada por Joana de Ângeles para fazer parte da sua equipe. E Amélia Rodrigues, através da mediunidade abençoada de
Divaldo Pereira Franco, escreveu um livro chamado Pelos Caminhos de Jesus. E no item 13 desse livro, a Amélia vai falar assim, ou o título do capítulo 13 é Perdão, a melhor terapia. Espírito elevado não desperdiça grafite do Divaldo. Espírito elevado não faz discurso de coaching para vender livro. Não tem palavras vazias. Não é discurso motivacional vazio. Se o título do capítulo é Perdão, a melhor terapia, não é uma das. Não é possivelmente uma das. É a melhor terapia. Então, falar de perdão, o que estamos trazendo na noite de hoje, é a melhor terapia. E ninguém há que passe pela existência corporal sem necessitar do seu lenitivo. E quando a Amélia Rodrigues diz que ninguém vai passar por essa vida sem precisar do perdão, esse ninguém é muito forte. Porque ninguém significa ninguém. Não importa a tua posição social, não importa a tua profissão, não importa a tua religião, não importa o quão bom e quão perfeito você acha que é. Ninguém há que passe pela existência corporal sem necessitar do seu lenitivo. Sem o perdão, o clima social se intoxica com os vapores venenosos e os indivíduos se asselvajam. É o que nós estamos vendo na sociedade de hoje. Nós, muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, uma sociedade que está asselvajada, descontrolada. A intolerância extrapola na agressividade e a ira arma o ódio de vingança brutal. Não vou continuar lendo o capítulo. Quero provocá-los para que leiam em casa. Não hoje, quem sabe um dia. Mas a Amélia Rodrigues vai vai discorrer então nesse capítulo algumas nuances sobre essa terapia do perdão. E encerrando o capítulo, ela vai abordar uma parábola. A parábola do devedor implacável. Já ouviram falar dessa parábola? Talvez não com esse nome. Tenho certeza que todos já ouviram falar dela. Eu vou começar a contar e vocês vão aos pouquinhos lembrando. Essa parábola conta... Aliás, vamos contextualizar essa parábola. Se não me falha a memória, no segundo ano do messianato do Cristo, se não me engano, no mês de setembro ou outubro, Jesus começa uma série de falas sobre perdão, misericórdia, amorosidade. E começa então a focar nessa questão do perdão. Aí Pedro pergunta, mestre, quantas vezes devo perdoar, meu irmão? Até 7 vezes? Não, Pedro. Até 70 vezes 7. E pelo amor de Deus, não faça um ponto de multiplicação. Porque 70 vezes 7 é uma expressão idiomática que significa sempre. Perdoar sempre. Aí Jesus, querendo explicar para Pedro um pouco mais sobre o perdão, conta a parábola do devedor implacável, que começa assim. Por isso, ou seja, isso que Jesus estava contando para Pedro, essa questão do perdão, da misericórdia, do 70 vezes 7, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. E um dia todos nós vamos ter que prestar contas para o rei. Porque nós somos servos. E para um desses servos esse dia chegou. E o rei então começa a fazer os ajustes. Tinha um servo que estava devendo 10.000 talentos. Isso é pouco ou muito? Muito? Muito quanto? 10.000 talentos equivale a milhões de denários. Agora sim é muito, né?
Isso equivale a 250 mil quilos de prata. É muita coisa. Mas bota muito nisso. Esse é um valor tão grande que seja que, para que se faça a interpretação correta da parábola, é um valor simbólico. É como se fosse um presidente de um país acertando contas com um governador e ele tem dívida do estado inteiro. É muito dinheiro. É impossível alguém sozinho acumular tanta dívida. O tamanho é esse valor. Mas um servo devia 10 mil talentos para o rei. E ele não, obviamente, não tinha como pagar. Aí o rei falou assim, bom, já que você não tem como, parafraseando, né? Já que você não tem como me pagar, eu vou vender você, a sua mulher, os seus filhos, vou vender tudo. Não. Rei. E se ajoelhou. Pediu para ele ter misericórdia, paciência. Tenha paciência que eu vou te pagar tudo. Prometo. O rei olha para o servo e diz, vai me pagar? Tá bom. Tá liberado. Dívida quitada. Que fácil, né? Esse rei é muito bonzinho. Haja amorosidade, haja bondade infinita desse rei. Para perdoar quem deve tanto. O servo, feliz da vida, saiu saltitando, encontra um conservo. Encontra alguém que é igual a ele. Rei, numa posição hierárquica superior, servo e conservo. Esse servo que foi perdoado encontra um conservo. E esse conservo estava devendo para ele. Adivinha quanto? Quanto? 100 denários. Esse aqui devia milhões de denários. O outro, 100 denários. Denário era a menor moeda. Se você tivesse 2.000 denários, você comprava um escravo naquela época. Era nada. Era dinheiro de pinga. Aí ele quer ajustar a conta. Esse que está devendo 100 denários, o que ele fala? Não tem como pagar. Ah, mas você vai me pagar. Não, mas eu não tenho como. Então, já que você não tem como me pagar, eu vou colocar você na cadeia. Porque ele não tem autoridade para mandar vender ele, os filhos, a mulher, né? Já que está me devendo, eu vou colocar você na cadeia. Não, não faça isso. Se ajoelhou, se prostrou, pediu paciência. Exatamente como o primeiro servo fez para o rei. As mesmas palavras, os mesmos gestos. Que foi que esse aqui fez? Ah, mas você vai me pagar. E sufocando, maltratando, nesse clima de aselvajamento, disse, você vai me pagar. E mandou prender. A nuvem de testemunhas observando aquilo, não numa intenção de fazer fofoca, claro. Contou para o rei ficou bravo, claro. Não é justo. Esse rei é infinitamente bom, mas também é infinitamente justo. E para que o servo, então, aprenda a lição, mandou chamá-lo e disse, se eu te perdoei tanto, por que você não perdoou o outro? Custava? Não custava. Agora você vai ficar preso também, até que você pague a última